Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 2 de junho de 2015, terça-feira. Vamos às movimentações do mercado. Hoje o mercado fez algo interessante, então vamos lá. A gente tem aí na tela o gráfico do índice e apesar de ontem o mercado não ter dado nenhuma sinalização significativa de reversão, a gente teve um forte dia de alta. Tá? Ontem o candle foi de pequena amplitude, baixo volume, abaixo da média móvel de 200 e sem ter tocado uma zona clara de suporte. Tá? A gente já viu candles vazados antes, que também não foram muito significativos, eles não conseguiram inverter o movimento. Tá? A gente não deveria esperar isso do candle de ontem. Tá? Mas a gente teve um movimento forte no pregão de hoje. Tá? Esse candle, não sei se vocês conseguem perceber, mas ele é amplo, ele apresenta um acréscimo de volume. Né? Poderia ter tido um volume mais forte para se igualar a esse volume aqui, seria um sinal bem mais forte, mas já é um volume bastante razoável. E a gente tem aqui um padrão chamado Two-Bar Reversal, né? Reversão de duas barras. Né? Mas enfim, reparem que o fechamento de hoje na máxima conseguiu trazer os preços claramente de volta acima da média móvel de 200. Tá? Conseguiu superar a máxima desses últimos pregões, o fechamento de todos os últimos pregões aqui, desses últimos 3 pregões, consegue virar a média móvel de 9 para cima e fecha acima da média móvel de 9 na máxima, ainda com uma boa distância para a média móvel de 21 períodos. Tá? Para mim, ficar claro que o mercado fez um fundo agora. Aqui o mercado não ficava claro que fazia um fundo, aqui não ficava claro, aqui não ficava claro. Aqui está muito mais claro um fundo do que, por exemplo, aqui, tá? Porque é uma barra forte. Então, considerando que também já tem um longo movimento de queda, eu acho que sim, nós estamos vendo aqui uma sinalização de alta no curto prazo. O fato de a gente ter uma distância boa para a média móvel de 20 períodos, a gente tem mais ou menos a amplitude dessa barra em termos de distância para a média móvel de 20 períodos, facilita que o mercado dê uma continuidade a esse movimento. Pelo menos até aqui. Isso não vai tirar o mercado de uma tendência de baixa, mas há espaço aqui para um aproveitamento de curto prazo na ponta compradora. Claro, é sempre mais fácil buscar operações a favor da tendência, tá? Rompimentos como este aqui, mas esse sinal me parece consistente. Posso estar equivocado, mas me parece consistente. Tá? Eu fiquei curioso aqui enquanto eu falava para pegar a projeção disso aqui em Fibo. Não fechou. Não fechou. Então talvez realmente a gente não deva considerar isso aqui o pivô. Em termos de projeção de Fibonacci, extensão de Fibonacci não reforça em nada esse ponto. Mas o sinal me parece ainda consistente. Tá? E uma vez que o mercado fez um fundo agora mais claro aqui, eu posso me atrever, né, a traçar essa LTA, porque antes não tinha muito significado. Agora eu consigo posicionar ela melhor e traçando uma paralela eu consigo identificar um canal. Ok? Então, existe uma chance do mercado estar operando dentro deste canal. Tá? E, portanto, há espaço para uma movimentação de alta. Tá? Ontem a gente pediu por um pregão mais interessante, né? E finalmente nós tivemos. Um outro detalhe é que eu digo o seguinte. Só um instantinho aqui que eu me perdi na imagem. Aqui agora. Eu vinha batendo na tecla que os movimentos são insistentes, resilientes. Tá? E por isso que apesar do candle, o candle de ontem, a gente deveria esperar manutenção do movimento de queda. O candle de hoje,
Ele é forte e parece quebrar essa inércia. Ok, para baixo. Agora a gente pode realmente ter um movimento de alta. Olhando o gráfico do mini índice no diário, a gente percebe que a gente tem um fechamento, ok, meio em cima daquele suporte que foi rompido. Mas esse candle mais forte, intenso, de alta, ele não tem característica de pullback, porque ele é grande, né? Ele chama atenção. Né? De qualquer forma, uma postura compradora aqui deveria vir pela confirmação, ou seja, pela superação da máxima do pregão de hoje, no pregão da quarta-feira. Tá? Potenciais zonas de resistência considerando o futuro seriam essa zona aqui, essa confluência de possíveis retrações de Fibonacci aqui e depois aqui em cima. No gráfico intradiário, o mini índice abriu bem próximo da linha d'água e logo estabilizou acima da linha d'água, indicando um viés altista, já havia um zigue-zague ascendente. Tá? Logo no comecinho do pregão, esbarrou nessa zona de resistência, que foi o suporte que havia sido rompido. Deu uma segurada, montou um primeiro movimento que foi rompido no candle que se iniciou às 10 horas. Não foi um trade tão fácil, porque já esbarrava na média móvel de 200, mas o volume foi bem importante. Dava para montar uma posição, nem que fosse pequena. E o mercado foi fluindo favoravelmente, sempre respeitando a média móvel de 9 e fechou praticamente na máxima. Então, hoje a gente teve um enquadramento dentro de um primeiro movimento. A expectativa para o pregão de amanhã é de manutenção do movimento de alta. Claro que depois de uma alta como essa, a gente pode ter uma abertura em gap, de baixa. O mercado pode fazer alguma correção. Mas se o Ibovespa superar, principalmente o Ibovespa, tá? Se o Ibovespa superar a máxima de hoje, acredito que a gente, apesar de alguma correção no curto prazo, talvez no intraday, o mercado deva prosseguir nessa movimentação altista. No mercado americano, ele ainda não se decidiu, chegou a produzir uma mínima abaixo dessas mínimas aqui, a gente está olhando aqui o Dow Jones, segue testando a LTB do triângulo simétrico rompido. Tá? Não se decide para cima ou para baixo, mas conforme o mercado vai se negando a afundar, sendo que ele viola regiões perigosas, eu começo a ver um cenário de maior risco baixista dando uma dissipada. Não é ainda um cenário tranquilo para altas, não tem aqui um sinal forte para uma alta, mas parece estar ganhando força no cenário de um zigue-zague ascendente. Mesma coisa no S&P 500 futuro, ele segue transitando abaixo dessa linha que deveria ter segurado os preços, mas não rompe a média móvel de 21 períodos ainda. Hoje chegou a transitar abaixo dessa mínima, mas não se manteve lá, a gente teve uma sombra inferior. Então é possível de ter retomado o movimento de alta. Mas o mais seguro aqui seria esperar o mercado romper essa LTB de curto prazo que vai se apresentando aqui. Isso seria o melhor sinal para uma retomada no movimento de alta. O dólar, nós vimos ontem o dólar formando um dark clouds, que abria espaço para um movimento corretivo caso a mínima de ontem fosse perdida. Essa mínima foi perdida, inclusive em gap na abertura. Tá? Não é um ponto ótimo para operar short, não tem muito espaço para movimentação corretiva, e essa movimentação corretiva se espera seja apenas um pullback na cabeça do pivô, e nós ainda temos expectativa altista em cima desse patamar. Né? Nos interessaria a correção mais para compras após essa correção, buscando a média móvel de 20 períodos, se amparando, né? Se apoiando em cima do topo anterior, do que para propriamente operar short aqui. É uma operação de venda, eu acho, no momento meio arriscada no dólar. Mas no curtíssimo prazo, agora o dólar está invertendo para uma movimentação baixista. A abertura de hoje, a gente está olhando aqui o intraday, foi em gap de baixa, testando aquele patamar de suporte dos 3.174. Houve a formação de um primeiro movimento, e esse primeiro movimento foi rompido no candle das 11h15, gerando o sinal para venda, e o dólar, apesar de não ter acelerado muito nesse movimento de queda, foi desenvolvendo um movimento de queda
e pela forma como fechou, pela configuração geral do mercado, a expectativa seria de manutenção do movimento de queda, né, produzindo aquele movimento, possivelmente produzindo aquele movimento de teste da cabeça do pivô no gráfico diário. E o juro, a gente viu ontem o juro ganhando força, rompendo a LTB de curto prazo. A superação da máxima de ontem provavelmente levaria a um movimento de alta e foi o que nós tivemos hoje, inclusive com bastante volume. A expectativa é que esse movimento prossiga, tendo como alvo de curto prazo a região ali de 13.620. Esse movimento reafirma o canal de alta que vem atuando no gráfico do juro DIF17 desde setembro do ano passado. Nos principais papéis, a Vale chamou muita atenção. A Vale produziu uma barra forte, rompendo o topo anterior, e com isso a gente tem um pivô de alta. Se firma então o suporte aqui em 16,58. A posição da média móvel de 20 períodos não permite operação de compra pelo método Leandro. Pelo meu modelo, eu aceito a operação se a máxima for superada. Stop abaixo dessa mínima, e isso aqui não deixa de ser também uma barra de ignição. O volume deixa o cenário mais consistente. Vale 5 está mais propenso ao movimento de alta que a Vale 3, que é um gráfico mais bonito, a Vale 5 com a operação na ponta compradora. Tá? O próximo obstáculo significativo que a Vale teria seria a média móvel de 200, depois do topo iniciado, marcado ali no comecinho de maio. A Petrobras faz um candle de alta hoje, consegue fechar acima dessas máximas, a máxima aqui da semana passada, ou quase, faltou a segunda-feira. Ela não sai ainda da tendência de baixa que ela estabeleceu, mas a forma como o mercado como todo está andando, a forma como se apresenta esse candle, aumenta muito as chances, então, da Petrobras ter firmado realmente suporte aqui em 12,30, a APN, e desenvolver um retângulo, buscando a resistência lá em 14,75. Claro que tem um obstáculo antes aqui em 13,50. Mas esse suporte aqui ganhou muito em consistência e há uma possibilidade de um movimentozinho de alta em busca dessa zona de resistência. Só que a Petrobras não é o papel que mostra maior força. A Vale está mostrando muito mais força do que a Petrobras e é um gráfico muito mais convidativo para operações de compra do que a Petrobras. A Petrobras ainda está convidativo para uma operação na ponta vendedora. Tá? Aí a gente teve um sinal de venda aqui, ela produziu um movimento e agora um próximo sinal e até um potencialmente sinal bem mais forte seria o rompimento dos 12,30 para baixo. O setor de siderurgia, Gerdau repicou um pouquinho, não repicou muito, tem espaço para subir até testar o fundo de abril, que é a resistência ali em 9,25, 9,30. Mais interessante que a GGBR, na minha opinião, está igual, tem relação. Ela já fez uma sinalização de fundo no candle de ontem, tá? A superação da máxima até seria um sinalzinho para uma compra, mas eu acho que o candle de hoje, que produz um gap e consegue manter esse gap aberto, é mais interessante. Trabalhar isso aqui como um gap de fuga, a superação da máxima gera entrada, e o stop a gente podia trabalhar abaixo do fechamento de ontem. Tem espaço até média móvel de 20 períodos, me parece, e sem outra resistência que não é média móvel de 20 períodos, me parece um cenário um pouquinho mais convidativo do que a da própria GGBR, a Goal, então, que é a metalúrgica, se eu não me engano. CSNA também produz um movimento de alta, mas não melhora muito o cenário. Segue dentro de um viés baixista. O candle de hoje não sugere a operação na ponta compradora, e tem um obstáculo importante aqui. E a Uzi Minas se mostra fraca. Ela fez o que parece ser o rompimento de um maço bandeira. Claro que se o mercado como todo começar a subir, ela deve subir também, mas com freio de mão puxado, porque ela está demonstrando pouca força para subir. E se o mercado, se eu estiver completamente errado, nessa minha mudança de expectativa de curto prazo para o Ibovespa, e o Ibovespa cair, a Uzi Minas deve desempenhar bem buscando o fundo de abril. Setor bancário, o Bradesco começa a firmar um fundo aqui próximo aos 28. Até poderia dizer que aqui nós temos um fundo reflexo, a operação na máxima de hoje abriria espaço para uma movimentação altista. Itaú não tem um cenário tão convidativo para compra, porque não testou um suporte, mas pode haver um movimento de alta e teria aqui por volta dos 35,80 uma zona de resistência, até a média móvel de 200.
conforme o mercado subir, se subir, né, provavelmente a média de 20 períodos desce, encontra a média móvel de 200 aqui formando uma boa resistência. Então não me parece dos papéis bancários a melhor opção. Banco do Brasil é mais ou menos como os em Minas, fez um sinal baixista na sexta-feira e a movimentação que a gente está vendo de alta pode ser só um pullback, não gera stop dessa venda. Bom, depende de onde você colocou o stop, tá? Mas isso aqui, como o volume foi bem mais alto e o candle é de força, não são características boas para um processo de pullback. Então essa operação de venda aqui em Banco do Brasil realmente pode sofrer stop. Tá? Mas dos três, Bradesco me parece o melhor posicionado para apostas na ponta compradora. Outros papéis que chamam a atenção, BBSC3, tem um gráfico semanal interessante, conseguiu produzir um rompimento do topo histórico, fez uma correção e agora parece estar retomando o movimento de alta. O gráfico diário hoje faz esse candle que abre em gaps, mantém... O gap é um gap oculto aqui, né? Porque as sombras se tocam. Mas é um candle forte, é um candle de ignição, bom volume. Eu vejo aqui na superação da máxima um ponto de entrada. Stop, pode trabalhar um stop idealmente abaixo de 33,50 para essa operação. E me parece que esse gráfico vai conseguir sustentar então um fundo aqui em 33,35 e vai vir buscar os 37,40, desenhando provavelmente, inicialmente, né, uma congestão. Esse gráfico me chama a atenção. BOVA 11, também parece uma barra de ignição, poderia ter tido um pouco mais de volume, mas entendo que a gente tinha esse pseudo suporte aqui, né? Ele foi rompido. Isso aqui não está com cara de pullback, só se o candle de amanhã for uma porrada para baixo. Daí a gente pode ficar com a impressão de que foi apenas um pullback. Mas uma barra forte como essa usualmente não faz parte do pullback, por isso boas chances do mercado prosseguir no movimento de altos, que isso é uma barra de ignição altista. BRAP, a gente estava falando da Vale, a BRAP também mostra um sinal forte. Tá? A Vale 5 tem mais volume, mas aqui a gente também tem um sinal interessante. Superação, isso aqui já é um pivô de alta, né? Então, por si só, esse fechamento já é um ponto de compra e a superação da máxima da BRAP aqui já é um ponto também de compra, idealmente com stop abaixo aqui dos 11,20. Deve também buscar a faixa do topo do início de maio, que aqui está ali por volta dos 13,50. É uma decisão difícil entre Vale e BRAP. BRAP me parece ter um sinal um pouco mais forte, apesar do volume. Não, o volume da BRAP dá para dizer que foi mais alto. É que aquele pico de volume dá uma desconfigurada. Mas a liquidez da Vale é melhor, né? Então, bom, joga a cara ou coroa. Falando um pouco de papéis mais tosqueiras agora, a Gabor fez uma barra maior aqui, pode ter sido uma exaustão. Esse candlezinho de alta, ele não é tão significativo, mas o volume chama atenção. E chama mais atenção quando tu percebe que, olhando bem para o passado, isso dá em cima do fundo de 2008, que é a mínima histórica do papel. Só que é uma tosqueirinha, né? É um papel que dá para acompanhar e talvez vocês vão montar uma posiçãozinha pequena se a máxima de hoje for superada. O volume é bom, o papel vem caindo há bastante tempo, parece já ter cumprido o movimento em 2 tempos, em 3 tempos, né? Cai, respira, cai. Então chamou minha atenção. Outra tosqueira, PRML3. A gente viu uma operação de compra a partir aqui do dia 28. É o tipo de cenário que tem que ir já ajustando o stop, protegendo posição. O papel do fechamento ali do dia 28 chegou a subir quase 24% e na mínima aqui seria metade disso, uns 11%. Tá? Seria um sinal de venda isso aqui, operação para retorno à média. Só que vender um papel tão especulativo com volume tão baixo é muito perigoso. Então fica só na teoria, idealmente. Ainda falando de tosqueiras, Rumo 3, antiga América Logística. Fica com esse gráfico um pouco bagunçado por conta do desdobramento, bonificação, sei lá o que ela fez em abril ali.
Mas se a gente ajustar, o gráfico é um pouquinho melhor. A gente percebe aqui uma congestão e o mercado rompendo para cima essa congestão com bom volume. Mas, de novo, papel com valor nominal é papel para nunca se expor muito. Então, se for buscar uma operação de compra aqui por rompimento, tem que buscar uma operação com volume financeiro bem moderado em relação ao tamanho da carteira do sujeito. Mas, tecnicamente, tem tudo que um rompimento precisa para fluir legal. E, por fim, Smiles. Smiles, desde abril, vem numa correção que não consegue ganhar a velocidade. O papel vai caindo com o freio de mão puxado e vai desenhando aí um cenário de cunha altista que com o candle de hoje fica mais claro o rompimento desse padrão. A gente tem um gap que se mantém aberto, a superação da máxima provavelmente acelera o papel em busca dos R$56. Tá? Poderia ter sido um sinal melhor se tivesse mais volume nesse candle de pequena amplitude, ou pelo menos um candle de maior amplitude com volume mais mediano. Mas merece atenção no mínimo. Superação da máxima seria um gatilho para uma entrada, idealmente deixando o stop abaixo de 51. Esses então foram os papéis que mais chamaram a atenção. Hoje eu vou encerrar por aqui, não vou falar de day trade, porque o tempo é curto para essa minha noite. Então, agradeço a audiência de vocês, espero vê-los no farol de amanhã. Grande abraço.